Do Vascão da Gama, que ontem jogou e venceu também. Vasco, né, bem colocado aí dentro do Campeonato Carioca. Fala, Breno Monsef. Ontem foi um time reserva por decisão do Carille em poupar jogadores. A gente teve Léo Jardim, Verrete de titulares. O Paê acabou começando o jogo, também teve Hugo Moura e Matheus Cocão. E aí no segundo tempo entraram, por exemplo, Paulo Henrique e Piton. E foi justamente o Paulo Henrique que marcou o gol da vitória, né? E de novo, ele marcando e de canhota mais uma vez. Um golaço ontem, Paulo Henrique, garantindo a vitória do Vasco por 1-0. E quem analisa a atuação desse time reserva, que não foi o mesmo que começou o Campeonato Carioca, é o técnico Fábio Carille. A gente ouve. 23 dias hoje de trabalho, 6º jogo do campeonato, dividindo o grupo, uns jogaram o primeiro jogo, outros não, e você vem numa sequência de quinta, domingo e quarta, e já tem sábado, né? Não é fácil, você quer dar conjunto, mas você tem que pensar na temporada, tem que pensar na saúde dos jogadores, né? Então não é laboratório, não. Conheço a maioria desses jogadores, se não trabalhou comigo, acompanho, né? Que é o nosso trabalho de acompanhar, e tem muita coisa para melhorar. Muito feliz com esse início e sabendo que tem que melhorar com vitória, é melhor ainda, né? Vai passando confiança pro grupo e a gente mostra que está no caminho certo, um grupo muito interessado todos os dias ali. Acompanhei o trabalho hoje lá de manhã de quem não veio pro jogo, um trabalho forte, de força no campo, para que a gente possa suportar a temporada toda. Então tá aí o Fábio Carille, o Vasco chegando a 12 pontos, é o único invicto, derrubou o outro que era justamente o Maricá. E na próxima rodada pega o atual líder, o Volta Redonda, que também tem 12 pontos. Mas o Volta Redonda tem uma vitória a mais. O Vasco chegou a 3 vitórias e o Volta Redonda tem 4. No próximo sábado em Cariacica, Vasco e Volta Redonda, o Vasco podendo se tornar o líder no próximo sábado. Devemos ter o retorno. Jair, Paulinho, Felipe Coutinho, jogadores que ontem sequer foram relacionados. Mas o Vasco vencendo mais uma e se mantendo invicto nesse Campeonato Carioca. Meu parceiro Bruno Azevedo. Eu gostei do Vasco, cara. Essa postura foi interessante, né, Gabriel? Não, foi legal. O primeiro tempo eu tiro como referência, porque depois, no segundo tempo, eu tenho falado sobre isso, né? Campeonato Carioca vale muito o primeiro tempo, porque no segundo a galera dá uma queda na energia que é até natural, né? Dessa fase de preparação. Primeiro tempo do Vasco teve intensidade, teve boa movimentação, teve um time dominante, que pressionou o Maricá por pelo menos 30 minutos. O gol do Vasco sai no segundo tempo, mas pensando no jogo de uma maneira um pouco mais calculada, esse gol deveria ter saído no primeiro, porque o Vasco foi bem superior na primeira etapa em relação ao Maricá. Aí já pro final do primeiro tempo, o Maricá consegue equilibrar um pouquinho mais as forças no jogo. Considerando que é um Vasco reserva, Azevedo, acho que foi uma atuação bem legal, e eu tenho ressaltado aqui dia após dia a minha análise em relação à Carioca. Você não precisa avaliar nem resultado e nem tanto desempenho, você precisa avaliar a filosofia de jogo que o seu time tá recebendo. Não é o momento ainda de a gente avaliar se o time tá jogando tão bem, se o time tá jogando tão mal. Não é o momento de você se apegar tanto ao resultado. O Vasco tá com um treinador novo. Esse treinador precisa chegar e aplicar as ideias dele. E aí você utiliza o Carioca pra entender como isso tá acontecendo. Isso independe de ser o time titular ou o time reserva. O time reserva do Vasco jogou do mesmo jeito que o time titular. Claramente com uma qualidade abaixo, porque é o time reserva. Mas é um Vasco claramente recebendo o conteúdo do Carille. Isso é que me deixa animado, isso que me deixa feliz. Ao longo da temporada, a gente vai ter uma necessidade maior por resultados. No Campeonato Brasileiro, na Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil. O Vasco precisa ainda se reforçar. Esse time reserva é muito na conta do chá. Ele ainda não oferece tantas opções assim, confiáveis pro Carille ir lançando na equipe principal. Mas eu acho que assim, o Vasco tá dando um recado bacana. E além de tudo, tá conseguindo os resultados, né? Porque assim, Vasco na fase de preparação, Fluminense também. Fluminense tá patinando no campeonato, tá com 6 pontos. O Vasco tá empatado com o líder da competição. Então, além de você evoluir bem e dar sinais claros de que o treinador tá encaixando o trabalho, você ainda tá somando os resultados necessários para avançar no Campeonato Carioca. Mas o fato é que o Vasco vem buscando alternativas de jogo com outros jogadores. Cara, o que o Paulo Henrique tá jogando, o Mita começou o jogo, o PH, ele realmente tá ganhando essa posição com muita autoridade, né? Paulo Henrique é um jogador, falei sobre isso após o jogo ontem. Deixa eu só complementar aqui, o Carlão, o PH bate bem de perna esquerda, poucos laterais fazem, o Botafogo, Portuguesa, Macaé, enfim, mas o PH de fato é um cara diferenciado. É um jogador que tenta, né? Um jogador que dá jogo, tem volume de jogo, isso é muito bom, cara. Tem as deficiências dele, né? Falei sobre isso após o jogo ontem. É claro que daqui a pouco vai enfrentar um São Paulo, um Corinthians, um Botafogo, um Flamengo. É óbvio que fica um pouco mais complicado. O PH não vai ter a liberdade que ele teve ontem pra fazer aquele gol como fez diante do Maricá. Mas você percebe que é um jogador
que tem boa qualidade técnica, é um jogador que tenta o tempo inteiro. Tem consciência, tem espírito de equipe, é um cara que se dedica, é o operário da bola. É o cara que se dedica em prol da equipe. Tá jogando muito bom esse início de temporada. E assim, por mais que eu sempre penso que tem uma disputa por posição ali, o Paulo Henrique tá sempre um passinho à frente do Pumita. O Rodrigo Pezão, o problema é que no ataque o Vasco só tem o Verratti e a estátua do Romário. De resto, estamos bem servidos. A estátua só quando joga em São Januário, né? Porque quando tá fora de casa, nem a estátua do Romário tem. E essa é uma preocupação que eu tenho, essa dependência de um único jogador pra ser centroavante, né? O Verratti não tem reserva, o Vasco precisa buscar um cara pra ontem. Não é um cara assim pra ter o reserva, é um cara pra ser sombra, pra disputar a posição com o Verratti. E o Vasco precisa de atacantes de velocidade. Quer ver uma utilidade do Carioca? Fazer uma espécie ali de vestibular, para selecionar quem avança e quem não avança. O Jean Davi recebeu mais uma chance, mais uma oportunidade como titular. Não consegue dar jogo. Eu não tô cobrando que ele destrua, até porque eu nem cobro isso no Carioca. Mas não consegue nem, assim, entrar na rotação da equipe, não consegue entrar na velocidade do time, não consegue dar volume. Agora, você tem outros casos também. Por exemplo, o Maxime Domingues, eu acho que é um caso clássico de jogador que tá conseguindo aproveitar o Carioca para ganhar um pouquinho mais de confiança, para adiantar um pouco mais a adaptação que ele tem que fazer no futebol brasileiro, que é algo complexo, não é algo tão simples de você resolver. Acho que esses pontos estão muito claros, né, no elenco do Vasco. Hoje, para você ter um elenco ali, ponto de partida, pensando na temporada, é preciso mais um centroavante, até para não ficar desgastando tanto o Verratti. E é preciso que mais atacantes de velocidade cheguem e se juntem ao Adson, que daqui a pouco volta de lesão. O Vasco, ontem a galera, quase 14 mil em São Januário, não é isso? 13.800 arredondando, enquanto que o Clássico teve 7.500 pessoas. A torcida do Vasco, cara, tá aí. Parabéns a essa galera, realmente. Tá chovendo no molhado não, porque já choveu muito ontem. Mas a torcida do Vasco é isso aí mesmo. Vamos lá, o Vasco já na preparação para a sequência, né, do Campeonato Carioca, sábado tem um jogo importante contra o Volta Redonda. Os dois estão empatados com 12 pontos na liderança. O Volta Redonda, nos critérios de desempate, passa por conta do número de vitórias, né? O Volta Redonda tem uma vitória a mais do que o Vasco. O Vasco com 3 vitórias, o Volta Redonda tem 4. Mas o Vasco é o único invicto do campeonato até aqui. São 3 vitórias para o Vasco e 3 empates, né? O Volta Redonda tem 4 vitórias e 2 derrotas. Mas é o duelo de líderes no próximo sábado em Cariacica. Ontem, se a gente lembrar, Jair, Paulinho e Felipe Coutinho sequer foram relacionados, né? O Lucas Oliveira também. Jogadores que começaram a temporada como titulares com o técnico Fábio Carilli. Ontem ele testou uma formação diferente e aí podemos destacar o Hugo Moura. Eu venho falando desde a pré-temporada que o Hugo Moura, a tendência é que mais cedo ou mais tarde ele vai ser titular do Vasco. É um jogador que tem as características que o Fábio Carilli gosta e daria proteção maior em jogos mais pesados. E não só isso, né? Ontem a gente viu o Hugo Moura, por exemplo, saindo pro jogo, né? Em alguns momentos ele até trocou, o Matheus Cocão virou o primeiro volante, e aí o Hugo Moura saía, mas mesmo quando ele era o primeiro volante, ele iniciava a jogada, né? Começava as jogadas do Vasco. Então é um jogador que interessa muito ao Fábio Carilli e a tendência é que ele seja titular, né? Mas vamos ver ainda, porque depende do treino de amanhã, projetando no jogo de sábado. Mas a tendência é que Jair, Paulinho, Coutinho e Lucas Oliveira estejam de volta à disposição do técnico Fábio Carilli. Um que não deve viajar é o Payet. Ontem na coletiva, o Fábio Carilli ele não deu certeza da permanência do Payet. Ontem, o Dimitri Payet começou como titular, só foi substituído ali na metade do segundo tempo, praticamente. Então teve uma atuação até consistente em número de minutos. O francês Dimitri Payet cobrando faltas, e fisicamente, aparentemente, ele tá bem. Então, deve ser um jogador importante ao longo do ano. Ele até, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, mas ele, enfim, acertando a renovação também até o fim do ano com o Vasco. Mas, a princípio, não enfrenta no sábado o Volta Redonda em Cariacica. São ajustes, início de temporada, e o Fábio Carilli vai dando rotação em minutos no elenco Cruz Maltino. O pai perdeu um gol, eu vi ele perdendo um gol. Perdeu um gol. E quase fez um golaço, né, num chute de fora da área. Então, cara... E vocês que chamam o suíço de sumiço? Jogou bem. Não pode fazer. Eu fazer. acho que o suíço tá em evolução. Jogou bem. Evolução. Viva a Suíça. Acho que fez um bom jogo, cara. Ele dentro... é de onde na Suíça? De Berna? Vou descobrir pra você agora aqui. Maxime... Mas que informação... É o primeiro suíço a atuar no Brasil, provavelmente. Informação irrelevante também. Que você... Maxime Domingues, eu jogo aqui no tem Google. inovado nisso aí. Deixa eu ver se é o primeiro suíço. É o primeiro finlandês, Botafogo. Foi o primeiro? O Hamalainen. Eu não conheço nenhum outro jogador finlandês. Jogadores suíços. Ele de Genebra.
Ó, viu? Genebra é um centro importante para a diplomacia, não é isso? Não tá nem prestando atenção no que você tá falando. Sim, porque lá fica a sede da ONU, né, velho? Que é isso? Olha aí, complementou, agregou. É claro, e Genebra mas aí é porque tem outra parada também que fica na Europa, que é o Tribunal de Haia, mas não é na Suíça, é por ali. É por ali. Eu acho que o Hugo Moura é titular desse time, eu tô falando isso todo dia, né? Você já parou? É. Eu concordo. Mas tá jogando muito, cara. O gol que o Bahia perde, a jogada é do Hugo Tem Moura. 2 assistências no campeonato. Uma na jogada de linha de fundo, que ele acha o Verratti no jogo contra a Portuguesa, ele que vai lá no fundo pra fazer o cruzamento. Não tem como tirar o Hugo Moura do time. Vai cair o Jair. Jair vai cair.